Escolas de Moura, que estão aqui hoje para nos falar do programa Erasmus. Professor Rui Oliveira, o diretor do agrupamento de escolas de Moura, comece por si. Portanto, o programa Erasmus foi criado em 1987 e tem como objetivo reforçar a dimensão europeia no campo da educação, promovendo a mobilidade e cooperação entre escolas. E a Escola de Moura está integrada neste programa. Quantos projetos tem neste momento a decorrer e quem é que pode participar? Olá, boa tarde. Neste momento temos 3 projetos a decorrer. Isto tudo aqui no agrupamento de escolas de Moura, inicialmente foi através da escola secundária. Os projetos começaram em 2013 e desde então temos dado continuidade com diferentes projetos. Neste momento temos 3 projetos no ativo. Um projeto que está já numa fase final, que é com uma escola italiana para Biago, que é na região de Milão, e uma escola de Palma de Maiorca, e nós. Este projeto o nome do projeto é Woman Yes We Can. É relativo aos direitos da mulher ao papel da mulher e empoderamento. Exatamente, o empoderamento da mulher. Achámos que era muito pertinente e muito atual. Fomos convidados pela escola italiana e então, com muito gosto, o projeto está a decorrer este projeto em causa está a decorrer desde 2019. Teve ali um pequeno hiato durante a pandemia em que não houve mobilidades, mas fizemos várias mobilidades virtuais, como tudo na altura, era quase tudo virtual. Nós também o fizemos. E o projeto teve a última mobilidade agora neste mês de maio. Depois temos outro projeto que é o Turismo Sustentável, que é com uma escola da região de Valência, de Espanha, Valdelba, o nome da terra, e com uma escola de Creta na Grécia. Pronto, o projeto é o início, começou agora no mês de abril. É um projeto mais curto, vai até março de 2023 e pronto. E o tema é turismo sustentável e é nessa área que vamos trabalhar com os miúdos. Quem é que pode participar nestes 2 projetos? Normalmente estes projetos, pela sua maturidade e idade dos miúdos, são alunos de secundário. Contudo, este último projeto de Espanha com a Grécia, também incluímos alunos do 9º ano. Nós fazemos uma disseminação na escola, apresentamos os projetos aos alunos e depois reunimos com os encarregados de educação e com os alunos interessados em participar, explicamos o que é que trata o projeto, as mobilidades, as viagens. As famílias depois também têm que fazer a sua parte, que é receber os alunos estrangeiros quando vierem cá a Moura, a Portugal. Pronto, ao fim e ao cabo é um intercâmbio entre alunos e entre famílias. E depois temos um terceiro projeto, que esse projeto é única e exclusivamente para formação de professores, em que há inúmeros, centenas ou milhares de cursos por essa Europa fora, e nós temos um financiamento de um projeto que fizemos e foi financiado para formar professores, em que já tivemos, agora também no início de maio, os primeiros professores a irem, que foram à Bélgica, e a ideia é também darmos continuidade, porque achamos que é uma mais-valia para o corpo docente e, consequentemente, para os alunos, não é? Quanto melhor o corpo docente tiver conhecimento de novas metodologias e novas realidades, em princípio, melhor trabalho fará com os seus alunos. Portanto, e nós também queremos continuar neste tipo de projetos, porque o objetivo ambicioso, mas o grande objetivo é levar ou possibilitar o maior número possível de professores a ter esta experiência. Pronto, neste momento são os 3 projetos que temos em andamento. Professora Anabela Patrício, pergunto-lhe, o professor Rui falou, portanto, dos alunos que podem participar, no caso da mobilidade direcionada para os alunos, portanto, que incluiu alunos do 9º ano. Na sua opinião, quanto mais cedo os alunos tiverem contacto com outras culturas e com outras experiências, melhor para a vida futura deles?
O contacto desde cedo com outras experiências é importante, só que realmente a questão da idade também é muito importante, porque ir como estes meninos foram, tiveram uma semana fora do país, em casas de outras pessoas, outra experiência, e miúdos muito novos, pode não ser muito fácil. Estes meninos do 9º ano, que já estão no projeto, ainda não foram. Portanto, eles agora, só na próxima fase, que será em setembro, vão estar mais crescidinhos, é que vão nessa experiência de mobilidade para outro país. Eu acho que é preciso pesar os prós e os contras. É muito importante, de facto, porque eu acompanhei estes meninos, que são os do 10º ano, que foram agora a Valência, e nós notámos nos miúdos uma grande desenvoltura. Os miúdos foram a medo. Eu lembro na entrada no avião, sempre a perguntar-nos tudo. Quando vieram para cá, estavam muito mais soltos. Mesmo a nível do inglês, não consigo, mas eu já via que todos tentavam falar. Os miúdos aprenderam muito com aquela experiência. Agora, é preciso pesar a questão da idade. E às vezes um miúdo pode ter só 13 anos, 14 anos e ser muito maduro. Acho que essas coisas têm que ser todas pensadas e pesadas. E como é que os pais aderem a estas iniciativas? Professora Graça Garcia. Os pais normalmente aderem bem. Nem todos os pais percebem e acham útil este tipo de atividades. Mas eu acho que há alguma abertura, começa a haver alguma abertura, porque, como o professor Rui disse, nós desde 2013 começámos um projeto e notámos uma grande evolução em termos de aceitação aqui na nossa comunidade de alunos estrangeiros em nossa casa, não é? Na casa das famílias, mas estão cada vez mais a aderir e a achar que é realmente muito importante que os nossos alunos de Moura, que é uma cidade do interior, uma cidade com todas as condicionantes que nós sabemos que tem, e que comecem a ter esta experiência muito acompanhada, não é? Com os professores, com os outros professores de nossos parceiros, e eu acho que começa a haver uma maior abertura da comunidade, ou seja, das famílias, em relação aos alunos, tanto para dar autorização para que eles façam estas mobilidades, como também para receber. Nós tivemos neste projeto, este que Yes Women Can, tivemos alunos a participar num projeto, numa Long Term Mobility, que são as mobilidades de longa duração, ou seja, os alunos de 11º ano, portanto já numa idade dos 16 aos 17 anos, a frequentarem uma escola italiana, e tivemos uma procura enorme e tivemos boa aceitação por parte dos nossos colegas de Itália, que conseguimos lá pôr 5 alunos a fazer a mobilidade de longa duração, a estudar naquela escola durante 2 meses. Foi uma experiência única. Única. Eles dizem que... para os professores e para os alunos. Exatamente. Eles até me disseram, professor, eu agora até ia a seguir ao 12º, eu não me importava nada de estudar para o estrangeiro. Portanto, há aqui realmente os horizontes exatamente, deles, e aquele sentimento de cidadão claro. Europeu, de interculturalidade, que no fundo, somos todos iguais, temos praticamente a mesma cultura, somos europeus. Portanto, esse foi um dos projetos que decorreu em Itália. Em Espanha, decorreu um projeto importantíssimo na área do turismo sustentável, que hoje, aqui, a região do Alentejo, uma das bandeiras é precisamente essa, não é? A questão do turismo sustentável. Como é que se desenvolveu? Professora Anabela Patrícia. Então, normalmente, portanto, quando fomos para Valência, fomos com uma série de coisas preparadas, que foi o pedido que foi feito pelos colegas que organizarem. Depois, quando vierem para cá, vamos também fazer o mesmo. E os meninos o que fizeram, portanto, prepararam apresentações sobre quem eram, sobre a Moura, e lá tínhamos uma série de atividades à volta da questão do turismo sustentável. Eles fizeram atividades nas cinemas que fizeram arborismo, fizeram uma coisa que é o Bock and Roll, que eu nem sabia o que era, que é uma coisa muito engraçada. Nós, quando fazemos a nossa Sands, pomos sempre no papel autocolante, no papel
papel, como é que se chama aquele papel? De alumínio. De alumínio. E eles fizeram, foi mesmo a prática, fizeram um paninho que é para depois colocarem o pãozinho. E, no fundo, foi um bocadinho descoberto do que é há para oferecer naquela zona e o que é que se pode fazer a nível do turismo sustentável. Foi falar um bocadinho sobre o assunto, os meninos discutirem, falarem uns com os outros o que era isso do turismo sustentável, e o objetivo é agora, nos próximos trabalhos, ir evoluindo para chegarmos possivelmente o que é que se poderá fazer, é uma das ideias, em Moura, o que é que se poderá pôr em prática para termos esse turismo sustentável. Nessa área. Portanto, isto vai tudo por fases, E por experiência, e por essa troca de partilhas, não é? Foram lá, o que é que se podia fazer, o que é que faziam lá na terra deles, é precisamente isso, essa é a ideia, trazemos contributos e ideias para a nossa terra. Excelente, excelente. Professor Rui, imagino que seja um processo muito burocrático tratar desta questão do Erasmus. O que é que implica? Implica muito trabalho. Em primeiro lugar, implicou algumas negas. O que é que quero dizer com isto? Implicou porque no início nós tentámos fazer alguns projetos que não foram aprovados, porque nós éramos novatos ainda no Erasmus, mas fomos aprendendo algumas técnicas e fomos aprendendo também o que é que a União Europeia pretendia com estes projetos e fomos aprimorando. E ultimamente felizmente temos conseguido aprovar os projetos todos. O que é que implica? Implica nós fazermos um programa com os objetivos bem definidos, aquilo que pretendemos alcançar, depois candidatarmos, arranjarmos parceiros, que escolas quase sempre são escolas estrangeiras da Europa, e trabalharmos em conjunto um tema em que possibilite o grande objetivo do Erasmus. Nós temos o tema da igualdade de género, das mulheres, temos o tema do turismo sustentável, mas o grande objetivo da Europa é que estas novas gerações tenham um sentimento de eu sou europeu, ok, sou português, mas sou europeu. É esse o grande objetivo da União Europeia, é que os jovens tenham um sentimento de somos todos europeus. Claro, de quebrar barreiras, no quebrar fundo, não é? barreiras. Exato. E uma coisa que eu costumo dizer, e considero, o analfabeto do século XXI, hoje em dia não é aquele que não sabe ler. Felizmente já praticamente todos os portugueses sabem ler e escrever, mas o analfabeto do século XXI é aquele que também não sabe falar inglês e que não sabe mexer nas novas tecnologias. E este programa obriga os miúdos a aprimorar o inglês e a perceberem da importância de falar outras línguas. Porque, como todos nós sabemos, não é? A profissão de futuro, a probabilidade deles terem que ou trabalhar no estrangeiro ou relacionarem-se com colegas estrangeiros é muito alta, a probabilidade. Portanto, quanto mais preparados eles estiverem, melhor. E aquilo que nós pretendemos é isso, é preparar os nossos alunos, até porque, como disse a professora Graça, estamos numa região interior, em que uma parte considerável dos nossos alunos, que se não for este tipo de projetos, também não têm esta possibilidade, e nós, como escola, é a nossa obrigação de proporcionar isto aos nossos alunos. Professora Graça, a professora fez esse acompanhamento, não é? Com os alunos. Sim. Qual é o feedback, no final, portanto, da experiência, qual é o feedback que recebeu dos seus alunos? Positivo. Todos os alunos, ainda que com algum receio a princípio, tal como a professora Anabela disse, alguns deles, apesar de serem um bocadinho mais velhinhos, são alunos de 11º e 12º ano, ainda não tinham viajado para o estrangeiro, de avião, por exemplo, e tudo isso é uma experiência. Vão sempre com algum medo, algum receio, mas quando retornamos, realmente o feedback é muito positivo. Eles têm uma alegria, de dever cumprido, de terem feito o que pensavam não conseguir fazer, de terem vivido uma semana com a família, de terem, no caso deste projeto que está a acabar, que o professor Rui referiu, do Yes We Can, fizeram uma conferência em que fizeram um estudo comparativo entre as mulheres, a situação das mulheres no norte da Europa, nos países do norte da Europa,
e as do sul da Europa. Foi muito interessante, muita gente a assistir, cheios de vergonha, mas correu lindamente e realmente eu acho que foi uma experiência única para eles e quebrou exatamente essas barreiras que eles que tinham, não é? Que é um dos nossos objetivos na escola, como o professor Rui disse, com os projetos que temos feito e temos tentado levar a cabo. Sem dúvida. Quais são as próximas turmas agora a seguir viagem? Agora serão então os meninos do 9º ano, que vão seguir viagem em setembro, estou a dizer correto, não é? Em setembro, portanto os meninos que não foram agora, em setembro têm a hipótese de ir à Grécia. À Grécia. Quer acrescentar? E a dizer que iremos recebê-los cá, que também é muito importante, trazê-los cá. Por volta de novembro. Os gregos e os espanhóis, em relação a este projeto que acabou agora, pois já não temos, mas vamos certamente continuar, porque vamos candidatar-nos, vamos tornar uma escola acreditada e o que quer dizer que vamos ter um financiamento e podemos mais facilmente fazer mobilidades já não de tão longa duração como nestes tipos de projetos KPA2, neste momento já não existe, mas vamos ter a oportunidade de continuar a mandar alunos para o estrangeiro e a terem esta experiência. Falámos, para terminarmos, falámos da questão da mobilidade dos alunos e no caso dos professores, que enriquecimento e que formação é dada quando têm esta experiência fora do país? No projeto que nós temos para a formação de professores, temos 2 grandes temas. Um é as tutorias, que queremos, o nosso objetivo é que os professores vejam novas metodologias em locais em que tenham alunos com alguns problemas e algumas dificuldades e como é que trabalham esses alunos. Essa é a parte das tutorias. E depois temos outra parte que é as novas tecnologias, em que queremos, agora também com o grande salto que a pandemia trouxe a nível tecnológico para a sala de aula, queremos também aprimorar essa parte e o objetivo é que os professores cada vez se sintam mais confortáveis a trabalhar com esses novos instrumentos que estão à disposição e o grande objetivo é esse. O que é que nós pretendemos é que os professores vão lá fora, vejam novas realidades. Normalmente, que eu também já o fiz, normalmente a grande valia nem é só a formação que temos, mas é a troca de experiências com os parceiros dos outros países que estão na mesma formação que nós. Aprendemos tanto ou mais com a troca de experiências do que com a formação e isso é muito enriquecedor e depois os professores trazem esse conhecimento para dentro da escola e tentam contagiar os colegas para tentarmos melhorar o nosso ensino aqui em Moura. Deixa-me acrescentar uma coisa, é o problema das línguas. A todos estes cursos, a língua universal e oficial é o inglês. Tivemos, a princípio, alguma dificuldade, mas neste momento eu estou realmente bastante orgulhosa, porque há muitos colegas nossos que perderam o medo de não saber muito e falar inglês assim com grande fluência e também esperamos conseguir uma formação na área das línguas para que os professores se sintam mais confortáveis e vão frequentar cursos em que possam também participar e colaborar sem tanta dificuldade nas línguas. Mas eu acho que é uma das coisas que nós temos também de investir é na aprendizagem de línguas no corpo docente. Muito obrigada aos 3 pela presença e por esta partilha de experiências. Muito obrigada. Obrigada. Connosco temos 3 alunos que participaram no projeto Erasmus de curta e longa duração. O Guilherme Apolinário participou num projeto de curta duração em Itália, Viago. O Guilherme faz parte da turma do 11º E. Como é que foi esta experiência para ti e em que tipo de projeto é que tiveste inserido? Bem, antes de mais, boa tarde. Acho que esta experiência para mim foi um grande desafio. Para o microfone, por favor. Para esse. Puxa esse para ti. Ok,
Obrigada. Para mim foi um grande desafio, Vocês- porque estamos num contexto completamente diferente. Não estamos no nosso país, não estamos na nossa zona de conforto, estamos noutra família. Apesar de ter sido só uma semana, foi complicado porque não tinha a minha língua, e tinha que falar em inglês e eu não domino muito bem o inglês, mas acho que foi uma experiência bastante divertida e engraçada. Lá estar noutra zona de conforto e partilhar casa com pessoas que não conheço de lado nenhum e partilhar os costumes delas, acho que foi muito giro. Como é que se chama o projeto onde tu estavas inserido? Yes, Women Can. Ok, um projeto no fundo de empoderamento feminino. O que é que tu aprendeste sobre essa temática? Bem, nós tivemos uma conferência para muitas pessoas em Parabiago, no Cineteatro, onde nós falávamos sobre as mulheres do norte ao sul do mundo e trabalhávamos as mulheres no desporto, o seu tempo livre, as atividades que elas faziam. Por exemplo, a mim calhou-me o tema Free Time Woman da Suécia, as mulheres da Suécia, e acho que isso também foi um grande abre-olhos para nós, porque lá está, nós não, a maior parte do que eu trabalhei nesse projeto não sabia, e isso abriu-me muito os olhos e os Boa, horizontes. Carlota Sinfrónio, podes falar aí para o Boa tarde. microfone. Olá, boa tarde. A Carlota Sinfrónio e a Isabel Lança são do 11º B e tiveram num projeto Erasmus de longa duração, ou seja, vocês tiveram 2 meses em Itália, Viago. Como é que foi essa partilha de experiências durante 2 meses? Bom, no início, como nós chegámos lá sem saber para o que é que íamos, porque éramos as primeiras, foi muito estranho, confesso. Foi basicamente entrarmos numa casa de uma pessoa que sabíamos que iríamos ficar lá por 2 meses e nós não sabíamos o que é que fazer. Na maior parte das pessoas não se comunicava em inglês, comunicava-se apenas no italiano, que foi também um desafio. Temos que aprender o italiano para comunicar com os pais. A escola é completamente diferente da nossa, portanto nós andávamos completamente à toa, nós não sabíamos o que é que havíamos de dizer, como é que havíamos de agir para com os professores, porque, por exemplo, os professores, quando eles entravam na sala, os alunos tinham que se levantar até uma coisa completamente diferente da nossa. Fala E, só um bocadinho mais para o microfone, ok. por favor. e basicamente foi isso, foi mais uma vez como o Guilherme disse, foi completamente fora da minha zona de conforto. Mas vocês foram juntas? Sim. Uh, Nós fomos juntas, só que estávamos em Podes cidades, puxar o microfone para ti. estávamos em cidades separadas. Eu estava, por exemplo, em Pugliano, ela estava em Vanzago, e depois encontrávamos-nos na escola em Parabiago. Na minha opinião, para mim foi um bocado complicado porque eu sou muito chegada à minha família e foi um bocado um choque foi um impacto muito grande porque não estava à espera do que é que estava para vir. E foi complicado a primeira semana e ora aí está, tivemos que nos habituar, adaptar aos costumes que eles têm lá na Itália, que é completamente diferente do que temos aqui. E pronto, foi diferente, mas foi uma experiência que nos ajudou muito como pessoas a crescer, como pessoas, e tivemos que enfrentar algumas situações que foram complicadas porque, mais uma vez, nós não tínhamos a mesma língua, então tínhamos que resolver as situações com o inglês ou então até mesmo falar em espanhol ou então às vezes tentar dizer palavras em italiano para fazer com que as outras pessoas que não dominassem o inglês percebessem o nosso ponto de vista, e foi complicado, mas nós conseguíamos desenrascar. E pronto, é o que importa, e eu vim de lá com muitas experiências boas e tem os seus pontos positivos e negativos. Ou seja, o impacto maior foi logo assim nas primeiras 2 semanas, não é? Sim. Foi. Depois, Isabel, puxa um bocadinho o microfone. Isabel, depois como é que foi? Começaram a fazer amigos, começaram a ter mais segurança, não é? Em dominar a própria língua Sim, nós... e em combater alguns medos, não é? Que acima de tudo estas experiências também servem muito para isso. Nós tínhamos uma base forte, como nós tínhamos os nossos pais, e muitos dos problemas nem iríamos resolver com os nossos pais
italianos, porque lá está, não comunicávamos a mesma língua. Nós tínhamos uma base, era eu, a Carlota e uma amiga nossa que foi connosco também, entretanto, e nós conseguíamos, as três, fizemos os mesmos amigos, fizemos as mesmas experiências e tínhamos sempre muito suporte entre as três. Depois da primeira semana começou a fluir naturalmente, porque é normal, nós primeira semana saímos de casa, já não temos a nossa mãe, se precisarmos de alguma coisa, lá está o suporte que nós tínhamos por trás, mas depois foi uma experiência completamente incrível e eu agradeço por ter participado nela. Guilherme, puxa lá o microfone, obrigada. O Erasmus conseguiu dar-te uma visão daquilo que tu queres seguir no futuro? Eu já tinha falado disto com os meus pais e com a minha família. Eu inicialmente queria seguir Direito, mas graças a Deus tinha a minha mãe e o meu pai que me disseram que não. E esta experiência levou-me também a descobrir o curso que eu quero e que eu gosto, que é Relações Internacionais. E acho que ir para fora do país e conhecer outras cidades e isso, acho que agrada-me, e o inglês é a base de tudo. E eu saí daqui de Portugal, não sabia falar nada e agora sei falar minimamente, e acho que isso me ajudou imenso. E estar com outras pessoas, coabitar com outras pessoas, acho que eu gosto muito dessa área e para mim acho que me vejo a fazer isso. Fizeste lá contactos? Deixaste lá amigos? Deixei, eu já tinha recebido um italiano cá em casa e a primeira coisa que fiz quando cheguei lá foi ligar-lhe e combinarmos. Entretanto também já tínhamos outros amigos lá e saíamos sempre juntos. A Sofia, que era a miúda, a casa onde eu estava, também era muito porreira e alinhava nessas coisas comigo e a todo o lado. Proporcionava-me também uma boa estadia e bons momentos. Ótimo. Carlota, no teu caso, o que é que tu queres seguir a nível de futuro? Eu quero seguir algo relacionado à saúde, mas eu quis experimentar ir para fora do país para ter outras visões do que é que poderia seguir. Gostei muito da experiência e acho que conseguiria fazer alguma coisa numa situação noutra cidade, mas não é bem relacionado ao que eu quero. Por isso, sim, proporcionam-me várias coisas, várias aprendizagens e foi muito Foi muito positivo. Sim, foi muito positivo nessa área, porque eu gostei daquilo, mas se calhar dou melhor com outras áreas. Ok, mas concretamente na área da saúde, o que é que queres fazer? Ainda estou indecisa, tenho muitas coisas em mente. Aliás, eu acho que isto é uma idade muito nova para decidir, mas provavelmente alguma coisa relacionada com laboratórios ou então enfermagem, coisa do género. Ok. E no teu caso, Isabel, o que é que queres ser quando fores grande? Estou muito com a Carlota, mas o que eu quero mesmo seguir é farmácia, a indústria farmacêutica, ou laboratórios, análises. E eu percebi isto na Itália porque, como nós fomos 2 meses, nós tínhamos imenso tempo para pensar nas coisas. Então foi um dos principais motivos porque eu fui, foi para fixar-me em mim durante 2 meses, pensar o que é que eu queria fazer a seguir, e quando cheguei cá à Moura vim completamente decidida sobre tudo o que queria fazer. Portanto, resultou, não é? Portanto, foi Resultou. uma excelente experiência. Sim, sim. Olha, muito obrigada, agradeço aos três Obrigado. por terem partilhado Obrigada. este momento com a planície. Obrigada Muito e boa obrigado. sorte no futuro. Boa tarde. Obrigada. Obrigada. Olá, boa tarde. Boa tarde. Continuando aqui no nosso projeto Erasmus, temos aqui alguns alunos do 10º ano que participaram no projeto de curta duração, portanto de uma semana, em Valência. Começo por ti, Martim Lavado. Como é que foi esta experiência e qual foi concretamente o projeto em que participaste? Bem, eu participei no projeto de Erasmus, foi um projeto em que fomos basicamente um intercâmbio para Valência, em Espanha. Gostei muito deste projeto, foi um projeto mesmo brutalíssimo. Acho que tirámos grande partido dele, foi uma boa forma de interagir com outras pessoas, novas, totalmente diferentes, e o mais importante, de outros países. Tivemos uma visão diferente das pessoas que estavam nos outros países e assim também pudemos melhorar relações de, eu por exemplo, responsabilidade, estive sozinho, bem, numa família de acolhimento, mas por momentos estive ali sem
uma identidade parental ali comigo, só tinha a minha família de acolhimento. Maria Félix, olá. Olá. Tu participaste também neste projeto. Como é que se chama? Este projeto tem algum nome? Sim, Sustainable Tourism. Ok, Sim. a parte do turismo Sim, sustentável. Sim. E o que é que aprendeste, assim, em traços gerais, sobre esta temática? Imensas coisas. Nós visitámos vários projetos em várias localidades espanholas com imensas ideias de turismo sustentável, como na praia, no campo. Fizemos imensas atividades. Foi importante, Foi não é? importante, sim. Acho que aprendemos várias coisas, como, por exemplo, um workshop que fizemos de como fazer um rock and roll, que é uma espécie de... Sim, é uma espécie de um guardanapo para guardarmos assentos todos os dias, por exemplo. Muito alegre, pronto. E várias coisas nesse âmbito, pronto. Ok, ótimo. Portanto, vieram de lá também com outra visão. Henrique Fernandes, chega-te um bocadinho ao microfone, se faz favor. Boa tarde. Olá, boa tarde. Como é que foi para ti participares? Ou seja, antes de mais nada, vocês são de que área? Ciências e economia. Ciências Uma área de ciências e outros são de e economia. outra de economia. Ficaste com uma visão diferente do que é esta questão do turismo sustentável? Sim, totalmente. No futuro, no que é que achas que isso se pode aplicar na prática àquilo que eventualmente possas querer seguir? Sim, como por exemplo viagens e coisas dessas, que possa fazer com a minha família ou algo assim. Posso ajudá-los e eu mesmo escolher optar por locais mais sustentáveis em vez do turismo em massa, optar por turismo sustentável, podendo assim ajudar o mundo e tudo mais. Sem dúvida, essa no fundo é a mensagem principal, não é? Sim, totalmente. Ok. E a Rita Guilhote, que é da área de economia, Sim. não é? Rita, como é que foi participares com os teus colegas neste encontro? Eu acho que foi uma experiência incrível, porque interagimos com pessoas de outros países, tanto de Espanha como da Grécia, e poder perceber as várias culturas e tradições em Espanha que as famílias têm, que são completamente diferentes de como temos cá em Portugal. Oh Rita, tu aconselhas esta experiência? Sim. Eu acho que é uma experiência marcante, porque é uma semana sem dúvida incrível, em que estamos com várias... interagimos sempre com diferentes pessoas, criamos novas amizades e, por exemplo, mesmo do nosso grupo, que não nos dávamos tanto, estabelecemos uma ligação mais forte. Isso é importante, muito importante. Martim, no futuro já tens alguma ideia daquilo que queres seguir ou ainda estás a decidir? Sim. O que no fundo eu quero seguir para a minha vida tem muita relação com isto. O que eu quero é entre as áreas da biologia e especialmente na biologia da recuperação de ambientes, de animais, de zonas ligadas ao ambiente. E este projeto no fundo também foi importante para ter uma visão turística dessa parte, como é que o turismo pode afetar ou como é que o podemos melhorar no âmbito dessas áreas não serem tão afetadas. Por exemplo, a gente foi, como a minha colega Maria disse, fomos a vários workshops e tivemos diversas aprendizagens de, por exemplo, sabonetes, fizemos sabonetes de outras formas que não poluíam o ambiente, tipo métodos de alternativas para coisas, utensílios do nosso dia-a-dia que eram poluentes. Maria, e no teu caso, já tens alguma ideia do que queres seguir e se de alguma forma esta experiência também contribuiu para te ajudar nessa decisão? Mais ou menos. Eu acho que quero ir para a gestão de empresas ou também para a parte de marketing, e claro que também me deu uma visão também da parte do turismo, porque também considerei isso. E, como estava a dizer o Martim, maneiras a fazer isso de forma sustentável. Coisas básicas que se calhar às vezes não pensamos que podem ser feitas de outra maneira.
Ok. No teu caso, Henrique, aconselhas esta experiência no futuro? O que é que... Ou seja, nem todos os vossos colegas participaram no Erasmus, não é? Sim. Quando chegaste à escola de Moura, quais foram assim as primeiras perguntas que os colegas que ficaram te perguntaram e que tu, no fundo, possas divulgar esta mensagem? Ok. Respondendo à primeira pergunta, aconselho muito a toda a gente, os meus colegas, amigos, os ouvintes lá em casa neste momento, a qualquer um. A segunda pergunta, peço desculpa. E se tu, se essa mensagem passou de forma positiva para os teus colegas, para os que ficaram? Sim, fizeram-me perguntas de tudo, desde momentos na escola, em visitas ou mesmo em casa, e aconselho muito e acho que consegui passar uma imagem muito positiva do que passei lá. Eu falo por mim e creio que os meus colegas também foram muito bem recebidos, tanto em casa como em todo lado. E tá bom? Sim. E sim, acho que consegui passar uma imagem muito positiva e que deixei muitos colegas meus com a vontade de fazer esta experiência, de participar nesta experiência. Sim. Rita, foi difícil, no fundo, esta responsabilidade de estar separada dos pais, de ter que viver numa família que não é a nossa, mas de alguma forma fez-te crescer? Sim, eu acho que no início a parte da responsabilidade de todos os dias, pronto, temos que acordar cedo, não estarmos com os nossos pais, no início era assim um bocado, não era chocante, mas... Mas foi assim um impacto grande, não é? Um pouco. Mas pronto, durante a semana já nos íamos habituando e foi fácil. E quando voltaram, quando regressaram, acredito que já tenham ficado com pena de... Sim. Foi diferente, sim, ajudou, em algumas partes ajudou. Olha, muito obrigada a todos por esta experiência, aos porta-vozes e aos restantes colegas, e que haja boas decisões no futuro, nomeadamente na área do turismo sustentável. Okay, Obrigada.